Olá, nessa nossa segunda aula sobre um curso completo de mercado de capitais, você vai entender melhor sobre as formas de investimento em renda variável e decidir qual seria a melhor abordagem de operação para as suas necessidades. Então vamos aí à nossa segunda aula do curso completo de mercado de capitais. O título dessa aula é Conheça os tipos de abordagens. Então, nós vamos aprender as abordagens, os tipos de abordagens possíveis para investimento em renda variável. Cada abordagem tem uma consequência, e nós vamos ver aí no decorrer dessas transparências quais são as consequências de cada abordagem. E no final da aula, você será capaz de determinar que para você, que tipo de abordagem seria melhor. Então, começamos aí com questionamento, né? Qual seria a melhor abordagem para investidor em renda variável? Lembrando que investidor em renda variável segue o modelo de simulação de guerra. Então, nós temos aqui a apresentação de dois modelos de simulação de guerra. Um deles é o Rambo, tá aqui, e o outro é o jogador de xadrez. Muito bem. Qual desses modelos será que se adapta mais à nossa necessidade aqui, que são investimentos de renda variável? Primeiro a gente tem que saber o que eles têm em comum, né? E o que eles têm de diferente, né? O que eles têm em comum é que ambos são simulações de guerra, né? Então você tem aqui um filme de Hollywood simulando uma ação tática, né? E o jogador de xadrez que simula também uma outra ação tática, que é através de um confronto, né, com o oponente, né, segundo várias peças que têm várias funções. Muito bem. Acho que a maior diferença entre os dois é que o filme de Hollywood, ele parte do princípio que só o Rambo tinha estratégia para vencer o oponente. O oponente não fazia, ou fazia muito pouco, a arte da estratégia, né? O oponente geralmente ele tinha uma força bruta maior, né? Mas o Rambo, com sua inteligência, acabou vencendo o inimigo maior. Muito bem. A gente sabe que na vida real isso não é muito verdade, né? Ambos os lados têm estratégias tão boas ou até superiores ao lado oposto. O jogador de xadrez sabe disso. Então, ele sabe que o seu oponente tem uma estratégia tão boa, até melhor que ele. Então, ele pensa 2, 3, 5 jogadas à frente, simulando várias situações onde ele tenta adivinhar o que o seu oponente faria. E ele tenta desvendar novas estratégias em face a essa nova realidade, né, das ações do seu oponente. Então, outra diferença aqui é que o jogador de xadrez ele tem os seus soldadinhos, né? E os valores de cada soldadinho. Por exemplo, o rei não pode morrer de jeito nenhum se não acabar o jogo, né? A rainha um jogador, é uma peça muito importante pelo fato dela ser uma peça versátil. Então ela tem que ser protegida também. No entanto, o peão ele não precisa de muita proteção, porque ele vale muito pouco. Então, geralmente, peões e peças menores são sacrificadas para se obter peças maiores do oponente. Isso também é uma coisa que a gente usa no mercado de capitais, né? Então, você perde dinheiro de um lado, mas para um bem maior, que é ter uma lucratividade maior, muito maior do outro lado. A gente vai ver direitinho isso nas próximas aulas. Já o Rambo não acontecia isso, ele não tinha soldadinhos, ele não era comandante, ele agia praticamente sozinho, né?
Então você pode ver assim, se o Rambo morrer e ele era um só, acaba tudo, né? Então é o jogo do ou tudo ou nada. E aqui no jogador de xadrez não é o jogo do ou tudo ou nada, né? É o jogo de estratégia. Então o Rambo ia com a cara e com a coragem. Ele apostava tudo numa única jogada. Nessa jogada ele podia ser bem sucedido, pegava seu prêmio, né? Ou então ele acabava morto e o filme acabava, né? É lógico que num filme um filme seria muito pouco interessante se ele morresse logo de cara. Mas a estratégia que ele usa é essa, do ou tudo ou nada. Né? Ou, ou 80 ou zero. Né? E aqui não, na simulação do jogador de xadrez, ele calcula direitinho, né, os seus riscos e ele sacrifica peças menores para obter peças maiores do seu oponente, né? Então não dá para vencer uma guerra sem o sacrifício, tá certo? É por isso que eu não seria um bom general, né, numa guerra, porque eu não teria coragem de mandar o soldado para morrer para pegar o capitão do exército inimigo. E para finalizar o slide, né, mais uma ponderação. No mercado de capitais, a gente vê muito Rambo, cara que aposta tudo numa jogada só. Né? Então, ele, por exemplo, ele comprou uma ação e o mercado começa a despencar. Muito bem, as pessoas até falam para ele, né, que, não, que ele poderia vender essa ação e depois comprar ela a um preço menor, mas ele está perdido, né? Não é capaz de identificar, né, o movimento reais do mercado e resolve aguentar esse prejuízo indefinidamente, né? Sem ter nem sequer a certeza de que o preço vai retornar àquele estado que ele comprou. Então, essa não é a melhor estratégia, com certeza. Né? A gente não está fazendo curso para usar essa estratégia aí. Então, comprei uma ação a R$ 10 e ela está indo para 8, 7. O povo está falando que vai para 2 e eu não tenho condições de saber se isso é verdade ou não, porque eu não tenho preparo. E o que vai acontecer é que eu vou ficar com a ação esperando que ela retorne a 10 ou ela um dia me dê algum lucro. Né? Já o jogador de xadrez, o que ele faz? Ele compra essa ação, né? Identifica que o mercado reverteu, né? Vai perder um ou dois peões apenas e o jogo continua, tá certo? Provavelmente ele vai ter lucro apostando no outro lado. Então essa que é a melhor estratégia que a gente vai utilizar aí. A gente não vai ser Rambo, a gente vai ser jogador de xadrez. Bom, nosso primeiro tipo de abordagem chama-se análise fundamentalista, né? Essa palavra fundamentalista é muito usada na imprensa como sinônimo de radical. Realmente é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma análise radical dos parâmetros da empresa para determinar se o preço está barato ou caro. Né? Muito bem. E qual que é a filosofia aqui? Né? É uma estratégia de médio e longo prazo. Então, a análise fundamentalista geralmente não serve para você ter lucro no curto prazo. Então, aí, com certeza, é uma estratégia de meses e até de anos, né? Qual que é a lógica aqui? É o que todo mundo quer fazer, né? Comprar barato e vender caro. Né? Então, eu vou fazer uma análise da empresa, os fundamentos da empresa, para determinar se a ação está barata ou se está cara. Se está barato, eu compro, se está cara, eu vendo. Então, eu vou fazendo isso em várias ocasiões, né, durante o ano. Né?
Mas essas ocasiões, é lógico, não são muito frequentes, né? Então você vai ter oportunidade de comprar barato e vender caro, uma ação, acho que uma vez por ano. No entanto, você pode fazer isso não com uma ação, mas com várias ações, né? Eu posso, inclusive, vender uma ação caro, mesmo que eu não tenha essa ação. A gente viu na aula passada que eu posso alugar essa ação para vender, né? E usar esse dinheiro para comprar uma ação barata, né? Então eu tenho lucro na ação que cai, porque ela está cara, a expectativa nos próximos meses é que ela caia, né? E ao mesmo tempo eu tenho um lucro na ação que sobe, porque ela está barata, a expectativa é que ela é, suba de preço. É lógico que essa é uma operação arriscada, né? Eu tenho que estar ciente da capacidade de cada empresa para saber se realmente a ação que cai vai cair, e se a ação que eu acho que vai subir vai realmente tem realmente condições de subir nos próximos meses, né? Mas é isso aí, né? Comprar barato e vender caro. O que importa? Bom, o que importa é o valor da empresa, né? Então, o valor de cada ação, o valor alvo de cada ação, né? É o que importa, o resultado financeiro da empresa. A capacidade atual e futura de gerar resultados financeiros, né? EBITDA, dividendos, vou analisar tudo isso. As dívidas, os processos judiciais, né? Etc. O ambiente macroeconômico, as notícias, né? Então, realmente é uma análise radical, né? Um fundamento, né? Ela não tem objetivo de curto prazo. Eu não vou ter oportunidade de fazer isso várias vezes durante o ano, mas eu posso aí durante o ano, por exemplo, analisar umas 5 empresas que têm tendência de, de desvalorização, porque o preço das ações estão altos, o mercado sempre exagera, a gente viu isso, né? E por outro lado, comprar umas 5 empresas que o preço está muito baixo, né? O mercado exagerou para baixo e tende a se valorizar, né? Ou eu posso fazer num movimento de um lado só, né? Acreditando na alta ou na baixa. E o que não importa, né? O que não importa é o comportamento da ação no dia a dia, que não tem um laço nos fatores que a gente já conhece. Então a gente sabe, né, que é um estudo de longo prazo. Então se o mercado espirrou num dia, né, isso não vai fazer muita diferença aqui para o investidor que faz análise fundamentalista, tá certo? Muito bem. Nós vamos ver depois o outro tipo de análise, que é o contrário, né? Ele não faz muita diferença no valor da empresa, nas dívidas, no ambiente macroeconômico, nas notícias, mas o que importa é o comportamento da ação no dia a dia, né? Então, mas no caso da fundamentalista, assim: nós vamos analisar a fundo, tirar um raio-x da empresa e determinar se o preço está caro ou se está barato. Então, como exemplos de análise fundamentalista, né, eu coloquei aqui Vale do Rio Doce e Petrobras, né? Então, começando pela Vale, você sabe que de 2016 até os dias de hoje, que é 2020, nós estamos aí em praticamente setembro de 2020,
E ela teve 3 eventos fundamentais aí para a desvalorização dos preços das ações da Vale, né? A primeira aqui em 2016, que foi a barragem de Mariana, né? Rompeu a barragem de Mariana, houve vários mortos, né? Expectativa de indenização, expectativa de multa, expectativa de danos ambientais. Então, o valor aí, em 2016, foi para mais ou menos R$ 10. A Vale atualmente ela tem um preço-alvo de R$ 85. Né? Então, aqui, a R$ 10, ela estava praticamente de graça. Né? Então, uma análise fundamentalista, o que acontece? Vai determinar o seguinte: qual será o verdadeiro impacto disso tudo em relação à capacidade de caixa da empresa? Então, você tem aqui as indenizações, você tem aqui as multas ambientais, etc. e tal. Né? E eu não opero Vale, né? Muito por causa desses acidentes, eu desisti de Vale, não por um aspecto financeiro, mas por um aspecto moral até, mas realmente estava bem barato aqui, né? Em relação à capacidade financeira, né? Valor alvo de cada ação 85 a R$ 10, o pessoal que faz análise fundamentalista andou comprando, né? De torta rodo, né? Então, o que aconteceu? Né? O mercado determinou que realmente não tinha muito impacto em relação à capacidade de geração da empresa. Eu não tenho detalhes sobre isso, né? Não sei se as decisões judiciais foram brandas ou não, né? Não tenho condições de analisar isso, mas pelo gráfico dá para perceber que o mercado analisou e percebeu que o impacto seria pequeno, né? Então, as ações que estavam a R$ 10 foram para R$ 60 rapidinho, né? Em menos de um ano, em um ano e pouco. Muito bem. Depois teve a questão da, da barragem de Brumadinho. Mesma coisa, as ações caíram em cerca de 30%. E novamente, né, o mercado andou comprando, né? Porque aqui a expectativa, né, seria de que as ações judiciais seriam mais enérgicas, porque ela continuou, né, dando o mesmo tipo de manutenção falha nas barragens, mesmo após o acidente de 2016, né? Então, realmente, isso determinava que a administração da Vale estava muito equivocada nos seus planos de manutenção. Muito bem, mas realmente não opera o Vale, então não teria como determinar mais detalhes. Mas o que acontece é que o mercado viu que quem faz análise fundamentalista viu que o preço estava novamente barato, né? Aqui eu tenho por volta de R$ 35 uma ação que vale 85, né? Depois agora em 2020 teve a questão do Covid, né? Você vê que o impacto do Covid foi até maior que o impacto das barragens, né? Muito bem. Aí sim, no caso, aqui no impacto das barragens, eu encaro que a incerteza seria até maior, né, do que do Covid. Porque você não sabe o que o juiz vai decidir, né? O juiz pode dar uma multa exorbitante dizendo que ela é reincidente e merece uma punição maior. O juiz pode, inclusive, dissolver a diretoria da Vale, né? Poderia ter feito.
O juiz poderia ter determinado que a Vale, sei lá, tivesse outro tipo de administração, né? Determinando regras, né? Mais rígidas. Muito bem. Mas o impacto foi até menor do que eu esperava, né? Aqui no Covid já não esperava que o impacto fosse tão grande, porque, veja só, no instante inicial, no primeiro, segundo, terceiro mês, houve o isolamento social, né? Então você poderia pensar, bom, a Vale vai vender menos aço. Muito bem, mas quanto tempo isso vai durar? Né? Tava na cara que isso ia durar pouco tempo, porque logo esse isolamento social, né? Lembrando que isolamento social era uma solução paliativa, né? Que somente dava tempo para os governos comprarem equipamentos médicos e se preparassem, né, para a crise. E estava na cara que depois do isolamento social, né, o aço ia vender torto a rodo, como sempre foi. Né? O mundo todo precisa de aço. Muito bem, então aqui realmente, né, seria um ponto onde eu compraria se operasse com Vale. Né? Realmente, aqui no caso das barragens, né, eu não operaria porque eu teria aí uma incerteza sobre o tipo de punição que ela ia receber. Né? Muito bem, mas aqui eu realmente compraria. Né? Como eu desisti de. Depois do episódio das barragens, eu desisti de operar Vale, então eu já não posso mais responder detalhes sobre isso daí. Né? Mas realmente aqui é um ponto interessante, né? A ação estava a R$ 35, sendo que ela vale 85. Né? Então seria um ponto de compra aqui para quem faz análise fundamentalista. Lembrando que o caixa da Vale é excelente, né? Dívida também tem pouca dívida, então aqui realmente vale a pena. No caso da Petrobras, a mesma coisa, né? Houve uma interferência muito grande do governo na administração da Petrobras, o que fez as ações caírem de R$ 60 para R$ 5. Né? Então tinha muita gente no mercado falando que a Petrobras ia falir. Né? Lógico que eu nunca ia acreditar nisso. E realmente aqui, quando no auge lá do governo da Dilma, quando as ações estavam R$ 5, eu saí comprando, né? Realmente aí era um ponto muito. Não interessa. Não interessa se o mercado vai cair ou se vai subir. R$ 5 é barato e você tem que comprar e pronto. Tá certo? Muito bem, né? A gente sabe que a Petrobras teve muitos problemas, né? Teve problemas de corrupção, né? Desviaram cerca de 78 bilhões de dólares da empresa, foi uma coisa muito forte e realmente as pessoas pensavam que a Vale ia falir. Eu sou do time que. A Vale não, desculpe, a Petrobras. Eu sou do time que achava que a Petrobras era grande demais para falir, pelos motivos que até dei na primeira aula, né? Tá mergulhada no monopólio, todo mundo precisa de petróleo, né? Então você teve aqui a má administração da empresa que fizeram as ações caírem para R$ 5, né? Porque desviaram o dinheiro, ela tinha a dívida, mas não tinha mais o caixa, porque sumiu o caixa, né? Então a situação ficou é, muito complicada, né? Muita gente, mas muita gente mesmo disse que a empresa ia falir. Muito bem. Mas sendo estatal e mergulhado no monopólio, eu achei que era difícil disso acontecer. Né? Depois teve a Covid também, uma outra oportunidade. Né? É lógico que no isolamento social as pessoas iam sair muito menos, iam comprar muito menos gasolina. Né? No entanto, o que acontece? O petróleo está em alta, né? O petróleo estava em alta
E é lógico que esse isolamento social não ia durar muito tempo, as pessoas iam voltar a consumir gasolina de novo. Né? Então, um novo ponto aqui de compra. Né? Tá certo? Ela chegou a R$ 10 em março de 2020. Né? Também entrei comprando. Né? Então, tem que sempre fazer uma análise, né? Ver se a empresa tem. Né? No caso da Petrobras, tinha uma, um inconveniente da dívida, né? Porque a dívida da Petrobras é bem maior do que a dívida da Vale. Né? A dívida tinha uma dívida grande, sendo que no momento não tinha caixa para pagar essa dívida. Né? Mas é lógico que esse caixa foi sendo favorecido agora por uma política de preços que respeita padrões internacionais, né? E até onde eu sei, né? Até onde se sabe, a corrupção na Petrobras diminuiu bastante, né? Pelo menos não se tem mais notícias de corrupção naquele nível, né? Bom, dentro da análise fundamentalista, nós temos um tipo de investidor um pouco diferente, que é o investidor tubarão. Né? Ele pode até realizar a análise fundamentalista, mas geralmente ignora. Né? Ele vai procurar empresas que estão sob intervenção judicial pelo simples motivo de que o preço das ações estão muito, mas muito baixos. Né? E ele sabe que, pelo menos com dados americanos, né, 3 em cada 10 empresas que estão sob intervenção judicial acabam se recuperando. E nos Estados Unidos, o investidor tubarão até usa sua influência dentro do mercado para ajudar a recuperar essas empresas, afinal de contas, ele investiu um dinheiro bom nelas. Né? Mas a filosofia é comprar bem barato, né? E esperar a estatística. Né? Se pelo menos uma das empresas que ele comprou muito barato se recuperar, o lucro será fantástico. Ah, mas e as outras que não se recuperaram? Ele perdeu tudo. Né? Mas essa que se recuperou acabou compensando o prejuízo que ele teve nas outras empresas. Bom, em caso da empresa se recuperar judicialmente, o valor das ações vai subir vertiginosamente. Assim, dados estatísticos indicam que o quanto ela sobe é mais ou menos em torno de 900%. Né? Então, qual que é a intenção aqui? A intenção é comprar ações bem baratas, mas o que é bem barato? Bem barato é quando a depreciação da ação foi superior a 90%. Lembra na aula passada, a Petrobras quase conseguiu ter uma depreciação superior a 90%. Foi 87%, né? Porque o pessoal falou que ela estava para falir, mas isso não foi verdade. Então temos aí o exemplo de duas empresas, né? A OGX, que faliu, e a Oi, a companhia telefônica, que está em processo judicial e existe um boato de que ela vai ser vendida, né? Muito bem. Ah, começando pela OGX, o investidor tubarão deve ter se interessado, comprado as ações a um preço bem barato, né? Mas perdeu tudo. Né? A empresa foi à falência, então ele perdeu. No entanto, a Oi, né? Você veja que alguns anos atrás a ação ordinária da Oi estava sendo negociada por um valor perto de R$ 250. Né? Daí houve a série de prejuízos, os investimentos mal feitos, intervenção judicial, etc. e tal. Veja que há pouco tempo atrás a ação estava sendo negociada
a 0,43, quer dizer, 43 centavos. Então, de R$ 250 para 43 centavos é praticamente 100%, né? Quase 100% aí de prejuízo, tá certo? Muito bem, mas imagine o seguinte, imagine que tem um investidor tubarão que ponha R$ 1.000 nas duas empresas, R$ 1.000 na OIBR e R$ 1.000 na OGX. Muito bem. Bom, os R$ 1.000 da OGX ele perdeu, né? Então foi pro brejo. No entanto, se ele pôs R$ 1.000, vamos supor que ele tenha tido sorte e comprado esses R$ 1.000 a 43 centavos, né? O simples anúncio, né, de que a empresa vai ser vendida já fez as ações subirem de 43 centavos para 1,82. Hoje é 2 de setembro de 2020. Então hoje está sendo negociada a 1,82. Muito bem. Isso daí dá um lucro de 323%. E esses R$ 1.000, eles acabaram se tornando 4.230. Então ele perdeu R$ 1.000 na OGX, mas ganhou 4.230 na Oi. Então o lucro dele atualmente está em 3.230. Muito bem. A expectativa que se essa empresa realmente for vendida, a expectativa é que as ações vão ao mínimo de 3,38, né? Vamos arredondar aí para 3,40. Fazendo a conta com 3,40, tem um lucro de 690%. E aqueles R$ 1.000 se tornam R$ 7.900. Então, se tudo der certo, o investidor tubarão tem um lucro de R$ 6.900, porque ele ganhou 7.900 e perdeu R$ 1.000 na OGX. Então é assim que funciona. Agora, tenha em mente o seguinte: isso é para qualquer pessoa? Não, porque você pode investir em 2, 3, 4 empresas e perder tudo. Existe apenas uma estatística, e essa estatística não é muito bem embasada, porque não tem muitas empresas listadas em bolsas que pediram concordata. Então, na verdade, o risco é todo do investidor. Ele é como jogar um dados, né? Você joga o dados aí 10, 20, 30 vezes, uma hora vai sair o número 6. Bom, o problema aí da análise fundamentalista é que dificilmente ela pode ser usada no curto prazo. Então, muita gente tem o perfil de fazer o negócio a curto prazo, né? De um dia para o outro, no mesmo dia, né? E a análise fundamentalista não é boa nesse sentido, né? A estratégia aqui é comprar ou vender com base em sinais gráficos. Então eu vou operar exclusivamente o gráfico. Então o que me importa é estudar os sinais, as figuras do gráfico que mostram alguma tendência presente em relação ao passado. É bem verdade que estudar o passado em bolsa de valores não é garantia de lucro no futuro, né? No entanto, ela serve como base, né, para tomada de decisão. Quer dizer, que se aconteceu no passado, está acontecendo de novo, existe uma probabilidade do mercado vir a repetir a mesma tendência, mas isso não é garantia de 100% de sucesso. O que não importa? O que não importa é todo o resto. Nada mais vai importar, né? Notícia, balanço, dividendo da empresa, boato, nada mais vai importar. Eu somente vou estudar o gráfico. E se houver liquidez, é possível operar com robôs, né? Então, o que é um robô? Um robô é um sistema programado que, se acontecer um determinado evento, ele vai colocar compras e vendas automaticamente. E se não acontecer nem o evento, ele não faz nada.
Bom, por que é vantagem operar com robôs, né? É vantagem porque já, você não precisa ficar acompanhando o mercado o tempo todo, já que nada mais importa a não ser o comportamento gráfico das ações. Então eu já faço um programa de computador que quando ocorrer esse comportamento, esse evento de comportamento do gráfico das ações, o robô já coloca a ordem de compra-venda conforme os parâmetros que eu defino. Né? Então, já é uma vantagem em relação à análise técnica. Né? Então, desculpe, em relação à análise fundamentalista. Então, se na análise fundamentalista você tinha que fazer todo um estudo, né, da empresa antes de tomar a decisão, na análise técnica isso já não importa. O que importa são os eventos gráficos. Como exemplo aí, na análise técnica, nós temos o suporte e a resistência. Né? Então, se os preços subirem acima da resistência, eu coloco uma ordem de compra. Se os preços descerem abaixo do suporte, eu coloco uma ordem de venda. Então, esse é o exemplo mais básico, né? Que todo mundo segue na análise técnica, que é as ordens no suporte e na resistência. Aqui muita atenção. Ou você toma a decisão de compra e venda com relação à análise fundamentalista, ou você toma como análise técnica. Você não pode usar as duas ao mesmo tempo, porque uma exclui a outra. Imagine aqui, voltando no slide anterior, que os preços caiam abaixo do suporte, aí daria um sinal de venda. Mas a análise fundamentalista diz que aí tem espaço para o papel se valorizar 30%. O que você vai fazer? Você vai vender ou você vai comprar? Então, se você tomar como base a análise técnica, você vai vender. Se você tomar como base a análise fundamentalista, você vai comprar. Então, uma geralmente atrapalha a outra. Bom, entendido aí o que é análise fundamentalista e análise técnica, vamos traçar aí o perfil dos investidores segundo essas duas técnicas, né? O primeiro é o position trade, né? Position trade é aquele profissional que geralmente tem outra atividade e não consegue acompanhar muito a bolsa. Então ele reserva uma parte do seu tempo para estudar várias empresas, faz a análise fundamentalista dessas empresas e determina pontos de entrada e saída para essas empresas. No dia útil seguinte, ele realiza essas operações e geralmente espera um bom tempo para ter o resultado. E, evidentemente, né, como o risco é um pouco maior e o tempo também é um pouco maior, o position trade ele vislumbra aí um retorno grande. Como exemplo, aquele nosso gráfico da Petrobras. Né? Então, o position trade ele vai fazer análise fundamentalista, determinar que a Petrobras é uma empresa que vale a pena, o preço certo da ação é R$ 85, aí ele vê que a empresa está a R$ 10, a empresa está a R$ 15, a empresa está a R$ 5 e realiza as suas compras. Então, como segundo tipo de investidor, nós temos o swing trade, né? Ele acompanha o mercado, mas não intensamente. Aproveita oportunidades que duram alguns dias, né? E o risco dele é médio. Então, vocês veem aqui no gráfico que existe um canal de alta, quer dizer, que existe uma tendência clara de alta, né? E dentro desse canal de alta, ele aproveita os mínimos para comprar e os máximos para vender. Tá certo? A gente vai aprender, né, em análise técnica como que determina esses mínimos e máximos.
Por último, nós temos o investidor do tipo day trade, né? Esse investidor geralmente é profissional, ou seja, ele vive de retornos que ele conseguiu nas suas operações no mercado financeiro. Ele acompanha o mercado de forma intensa e busca oportunidades de compra e venda que se iniciem e se encerrem no mesmo dia. Quer dizer, o day trader ele se preocupa muito em não levar a operação para dias seguintes, né? A filosofia dele é ter o seu retorno de operações que se iniciam no mesmo dia e terminam no mesmo dia, tá certo? Com isso, ele tem um lucro menor que o position trade e o swing trade. Porém, ele faz isso várias vezes, né? Conforme for o caso, ele pode vir a ter um lucro maior que o swing trade e o position trade, porque os dois anteriores não acompanham o mercado e não têm condições de fazer operações várias vezes durante o dia, ou várias vezes durante o período, né? Muito bem. O day trader ele usa obrigatoriamente análise técnica, né? Então ele estuda os gráficos. Não é possível fazer análise fundamentalista para operações de day trade, porque a análise fundamentalista é de médio e longo prazo. A gente já viu isso daí. Então tem que ser uma análise de curtíssimo prazo. E isso só pode acontecer com análise técnica, né? Então, o nosso exemplo aqui, do lado, nós temos uma operação de uma empresa qualquer, que se inicia com uma tendência de baixa. Aqui pelo gráfico ele identifica tendências de baixa e entra vendido. Então ele já inicia uma operação entrando vendido. A certo momento a tendência é revertida, a gente vê aqui que as médias começam a apontar para cima, e ele encerra a operação de vendido e entra comprado. Até o ponto que a média também volta para baixo, e ele encerra a operação de comprado e entra vendido novamente, terminando assim a operação do dia. Quando chegou ao seu objetivo, ele encerra a última operação e vê aí se teve lucro ou se teve prejuízo. Bom, por último, a gente vai falar do leão, né? Conforme o seu perfil de investidor, você tem alíquotas diferentes para pagamento de imposto de renda. Por exemplo, se você vai fazer uma operação de swing trade, uma operação que dura vários dias, né? A alíquota é 15% sobre o lucro, né? Então, se você teve algum lucro, você vai ter que pagar para imposto de renda 15% sobre o que você lucrou, né? E existe uma isenção de R$ 20.000 por mês para ações, só para ações, quer dizer, opções não tem essa isenção. Então, você tem aqui uma estratégia no swing trade você pode escolher entre vender tudo ou vender aos poucos, né? Conforme a situação, né? Se você vender R$ 20.000 por mês, você não paga imposto. Isso também vale para o position trade, porque o position trade nada mais é do que um swing trade de longo prazo. Agora, para o day trade, a alíquota é maior, é 20% sobre o lucro e não tem isenção nenhuma. Então, o que acontece? Conforme a sua situação, quer dizer, você que vai decidir, se você opera, se é mais vantajoso você operar em swing trade para ter essa isenção, ou se é mais vantajoso você operar em day trade mesmo pagando um pouquinho mais caro de imposto, né? Bom, e se eu tive prejuízo? Bom, se você teve prejuízo, você não paga nada de imposto, né? Só faltava pagar sobre o prejuízo. E é possível compensar prejuízos de períodos anteriores
somente para operações de mesma modalidade. Quer dizer, você consegue compensar prejuízos de swing trade para swing trade e de day trade para day trade, tá certo? Você não consegue fazer cruzado, não consegue compensar prejuízos de swing trade para day trade. Quer dizer, eu tive um prejuízo no swing trade, mas tive um lucro no day trade. Então você tem que pagar 20% de imposto sobre esse lucro no day trade, tá certo? O contrário também serve. E tem que pagar até o dia 10 do mês seguinte, né? Então você fecha o mês, vê se teve lucro ou prejuízo e paga lá o DARF até o dia 10 do mês seguinte. Não esquecendo de compensar os prejuízos, mesmo que for de anos anteriores, né? Então tem que anotar direitinho todo mês, né? O que você conseguiu de lucro e o que você teve de prejuízo. Então é isso aí. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no campo de perguntas. Deixe seu comentário no campo de perguntas e eu vou responder todas as dúvidas que aparecerem. Então, até a próxima aula.